Boa tarde. Mais uma vez nós estamos juntos para estudarmos a apostila História dos Avivamentos. Eu espero que você tenha me entendido nos estudos passados. E peço a Deus que ilumine a sua mente hoje e unge também para que você possa ouvir e entender. Em nome de Jesus, eu te abençoo com todas as suas bênçãos espirituais. Bem, então vamos ao assunto. Parte 5ª. Efeitos do avivamento, que foi um avivamento do país de Gales. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento no país de Gales, um minúsculo principado da Grã-Bretanha, ocorreu de 1904 a 1905. Foi um dos maiores avivamentos da história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. Nesse último capítulo da série de artigos, examinaremos os efeitos dos avivamentos, tanto imediatos quanto de longo prazo. Foi mero fogo de palha ou causou algum impacto mais duradouro? Particularmente, eu coloco a minha opinião dizendo, não foi fogo de palha não, foi realmente, foi dentro de curto prazo, mas que causou um impacto muito grande. Então eu creio que isso foi realizado pelo Espírito Santo. Nem sempre é possível colocar uma data precisa para o início de um avivamento. Geralmente o associamos a uma reunião especial ou uma ocasião em que Deus começou a agir de modo especial. Então não tem tempo para começar o avivamento. O avivamento depende da minha abertura para receber o Espírito Santo de Deus e sentir o impacto do Espírito Santo de Deus e colocar em prática, porque o avivamento é como uma bomba atômica. Ela irradia onde ela cai, ela irradia e vai se espalhando por terra fora, e assim também é o avivamento. Quando ele entra no nosso coração, parece que uma bomba atômica foi derramada sobre ele, e nós queremos participar desse acontecimento com as outras pessoas. Contudo, se pesquisarmos, sempre encontraremos uma série de acontecimentos anteriores, com preparação de instrumentos, a oração individual e coletiva, que estava em andamento muito antes da explosão maior vir à tona. Mais difícil ainda é identificar o final de mover divino. Afinal, um avivamento não é uma mera campanha, uma série de reuniões especiais, como às vezes o termo é usado, e não pode ser programado, iniciado e encerrado de acordo com planos humanos. Então, o avivamento não é de acordo com o meu querer, não é de acordo com que eu vou estabilizar a data para ele começar, e permear e terminar. Depende de mim, depende de você. A duração ou a durabilidade do avivamento vai depender da busca incessante do Espírito Santo de Deus. Programado, iniciado e encerrado de alguns planos humanos. Então ele não é programado e encerrado de alguns planos humanos. Um mover de Deus geralmente não acaba instantaneamente. Vai perdendo o fôlego pouco a pouco até que as pessoas concluam. Parece que agora tudo está voltando ao normal. E quando se procura descobrir o que aconteceu, vários motivos podem ser apontados. Tentativas humanas para organizar a obra do Espírito, orgulho, falta de sabedoria e discernimento no uso de dons, ênfase exagerada por busca, por experiências e divisões. Então, tudo que vier permear ou tiver no entremeio entre o derramar do Espírito Santo e o recebimento dele, se tiver algum plano humano para interceptar, ele não acontece 100%. O avivamento no país de Gales acabou muito rápido. Vamos ver, não é? De acordo com a maioria dos historiadores, o avivamento de Gales durou aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, de novembro de 1904 a abril de 1906. Embora tentasse não ocupar uma posição de liderança ou centralidade no avivamento, como vimos no capítulo anterior, Evans Roberts
foi o instrumento que Deus usou para acender as chamas e para mantê-las acesas durante o período que se alastraram pelo país. Ele não foi o único instrumento, mas era o principal e o mais conhecido. Assim acontece comigo, acontece com você, acontece conosco. Nós não podemos ser o único instrumento, mas nós podemos ser como gravetos que acendem o fogo e se espalham pelas toras. Alguns meses depois do início do avivamento, a intensidade de viagens, reuniões começou a desgastar a saúde física de Ivan Roberts. Já em março de 1905, havia sintomas problemáticos. Mesmo assim, ele continuou ativo até abril de 1906, quando, próximo de uma crise nervosa, retirou-se do Ministério Público para recuperar-se na casa da família, Jesse Spin Lewis. Nunca mais voltou ao cenário público, mas dedicou-se a uma vida de intercessão. Na verdade, o avivamento ainda continuou por mais algum tempo sob a liderança de vários outros evangelistas e homens de Deus, tais como Seth Joshua, que vimos na parte 2, mas não com o mesmo ímpeto de antes. Quando se pergunta por que o avivamento de Gales acabou em tão pouco tempo, há pelo menos duas respostas. A primeira mais óbvia aos observadores humanos foi o fato de Ivan Roberts ter se retirado de cena de ação. Mesmo em moveres sobrenaturais como avivamento, Deus usa instrumentos humanos. Limitações humanas podem afetar um mover de Deus. Que coisa triste, né? A segunda, menos evidente, mas não menos importante, é a seguinte: avivamentos não são a vida normal da igreja. São intervenções divinas que podem afetar poderosamente um país da época na história. Entretanto, nunca foram planejados por Deus para continuar indefinidamente. Nas palavras de Kevin Adams, historiador do avivamento de Gales, um avivamento vem para verificar e despertar a igreja, depois ela precisa continuar cumprindo sua missão divina. Então, o derramar do Espírito Santo é como se preparar uma terra para o cultivo. Primeiro, limpa a terra. Segundo, ara a terra. Terceiro, lança a semente. E então Deus move o sobrenatural. Derrama a chuva serôdia, a chuva temporã e faz cair o orvalho santo da manhã. Glória a Deus. O aspecto mais importante de um avivamento não é a duração do fenômeno ou visitação em si. É o impacto que gera na igreja e na sociedade. É a permanência dessas mudanças. Efeitos imediatos do avivamento. Nos primeiros 6 meses de avivamento, estima-se que mais de 100 mil pessoas foram convertidas. Algumas já eram membros da igreja, mas nunca tiveram uma verdadeira experiência viva com Deus. Outras eram facilmente identificadas como pecadores. Gente que antes não queria saber de Deus ou da igreja. Curioso, né, irmão Rogério? Ainda hoje nós temos gente assim. Está como que Lázaro quando saiu da sepultura. Está vivo, mas está enfaixado, está lacrado, está todo amarrado. Então é preciso que uma voz de comando superior ou divina dê ordem para que desatem Lázaro e ele passe a se mover livremente. Assim também tem certos crentes na igreja hoje. Estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, cantam os hinos de Deus, recebem a oração em nome de Jesus, mas não têm responsabilidade com a obra de Deus. O efeito nas vilas, aldeias e locais de trabalho em todo o país de Gales era muito marcante. O ambiente nas minas de carvão, onde grande parte dos homens da região trabalhavam, mudou completamente. Os mineiros já não tinham de se levantar cedo, muito cedo para começar o trabalho. Chegava meia hora antes para a reunião de oração. Às vezes havia 200 pessoas ou mais lá embaixo na mina, participando de uma reunião de avivamento. Os chefes e supervisores estavam lá também. Havia alegria e entusiasmo no ar.
Os homens cantavam durante o trabalho e conversavam com colegas sobre arrependimento e conversão. Quando nós recebemos o Espírito Santo, no populacho, o nosso papo muda. Há várias histórias registradas sobre a mudança de clima nas minas. Um empregado estava com medo de perder o emprego, porque sua tarefa era cuidar dos cavalos, e agora todos os mineiros convertidos estavam cuidando com muito mais responsabilidade, cada um do seu próprio cavalo. Mas isso não era o pior. Os cavalos também estranhavam a mudança, acostumados a serem tratados com asperezas, palavrões e agressões. De repente ninguém mais gritava ou dava chicotadas. Os homens haviam sido amansados pela operação do Espírito Santo, e os cavalos não lhes obedeciam mais. Não estavam acostumados a serem tratados com mansidão. Acho que até dispensa comentário, né? O grande vício do povo na época era a bebida alcoólica. Os bares foram esvaziados. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Com a queda na bebida, houve queda marcante nos índices de criminalidade. A vida nas famílias foi transformada porque os homens ficavam em casa e davam mais atenção para os esposos e filhos. No avivamento de Gales, pelo que sabemos, não houve curas ou milagres. Não aconteceu nenhuma transformação de água em vinho, mas houve transformações mais útil, porém tremendamente sobrenatural, a transformação de cerveja em roupas e alimentos para as famílias carentes. Antes passavam necessidade por causa do vício da bebida. Quando Deus entra na vida de um homem, na vida de um povo, na vida de uma nação, Ele muda o aspecto do homem, muda o aspecto do povo e muda o aspecto da nação. Um médico foi entrevistado por um jornalista durante o avivamento. O que o senhor está achando do avivamento? Respondeu o médico. Estou achando maravilhoso. Respondeu o médico. As pessoas estão acertando todas as suas dívidas antigas. Contas que achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Um batismo de honestidade, um batismo de perdão, um batismo de reconciliação. Nos tribunais de justiça, às vezes, não havia casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa e, em um lugar, passou a formar quartetos para cantar na igreja para ocupar o seu tempo. Efeitos duradouros. Embora o avivamento tenha acabado com menos de 2 anos, seus efeitos continuaram por muito tempo. Mesmo os críticos admitiram que depois de 5 anos, 80% dos convertidos ainda se encontravam firmes na igreja. Não foi um fogo de palha, como tantas vezes se tem visto, em que números desaparecem logo após o fim do fenômeno sobrenaturais. Então, reiterou o que eu disse no começo aqui. Não foi fogo de palha, foi fogo do Espírito vivo e eficaz. Visto que os números desaparecem logo após o fim dos fenômenos sobrenaturais, então isso é fogo de palha, mas quando não some, é fogo do Espírito. Outro ponto muito importante a notar é que os efeitos do avivamento não foram limitados à região imediatamente de Gales. As chamas foram se espalhando, transportadas por pessoas que viajavam ou se mudavam para outras partes da Grã-Bretanha ou do mundo. Muitos missionários saíram de lá, alcançando lugares distantes como a Índia ou a África. Avivamentos começaram em vários países, diretamente influenciados pelas chamas que saíram de Gales, entre os quais o avivamento Azusa, nos Estados Unidos, em 1906, e o avivamento na Coreia, em 1907. Muitos efeitos nunca poderão ser avaliados ou conhecidos. Como exemplo de transformação permanente que resultou do avivamento, podemos citar Jesse Davis, que foi entrevistado pelo historiador Kevin Adams quando já estava com mais de 80 anos, muito antes e depois do tempo do avivamento. Muitas pessoas dizem que o avivamento acabou em pouco tempo,
como a senhora que se converteu nesse avivamento respondeu essa crítica. Quero dizer isso. Ela respondeu: a chama que foi acesa no meu coração em 1906, quando eu era jovem, nunca mais se apagou. Está acesa até o dia de hoje. E estava mesmo, pois ela mantinha uma reunião regular de oração em sua casa. Sem dúvida alguma, milhares e milhares de pessoas conheceram e se apaixonaram por Jesus na lua de mel de 1904, mas continuaram amando até o fim de suas vidas. Isso não aumenta a sua fome e sede por uma genuína visitação de Deus nos nossos dias? Fica uma pergunta do autor para nós. Isso não aumenta a fome e a sede por receber o Espírito Santo de Deus e sofrer uma transformação? Porque, queridos, a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando o Espírito Santo entra e acha lugar e habita, ele explode de dentro para fora. Então, fica a pergunta mais uma vez: isso não aumenta sua fome e sede de uma genuína visitação de Deus nos nossos dias? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha um bom proveito desse estudo, espero que você tenha uma boa nota através de perguntas e respostas e espero que você sinta um avivamento genuíno, verdadeiro, todos os dias da tua vida, até o arrebatamento, porque lá no céu será progressão de vida. Para a glória de Deus Pai, muito obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, aumenta a sua fé em ti e que Deus te ilumina a sua mente e o seu coração para receber esta palavra e fazer a prova e tirar 10. É o meu desejo particular. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa tarde.